Bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e 2024 não foi um ano fácil para o Santista, mas pelo menos não foi 2023, quando nós fomos rebaixados, ou seja, neste ano o tradicional vídeo de top 10 jogos da temporada pode ser feito. E é isso que eu estou fazendo neste momento, você clicou, é este vídeo que você está vendo. No passado não teve, afinal de contas, depois do que aconteceu no dia 6 de dezembro, eu queria que tudo se explodisse e não pensar em 10 não grandes jogos, mas jogos decentes do Santos na temporada. Porque achar para 2024 10 grandes jogos não rolou. Rolaram 10 jogos bons, 10 jogos dignos, alguns, claro, superiores aos outros. Inclusive, quando eu abri a lista de todos os jogos do Santos, eu fui arrastando a aba no Chrome para separar quantos jogos eu consegui achar bons, que mereciam, discutir a sua entrada no top 10. E aí eu fui contar e eu separei exatamente 10. Então, assim, não foi muito trabalho fazer a lista. E, enfim, é a realidade do Santos neste ano. É a realidade agora da intertemporada, do intervalo de temporadas. A gente não contratou técnico, não tem jogador anunciado, não tem nada pra gente analisar. Eu, pelo menos, arranjei tempo para fazer esse top 10 e não te deixar sem conteúdo, claro, se você quiser algo mais leve, mais tranquilo e não ficar nervoso com a falta de chegadas no Santos Futebol Clube. Eu saio, não acontece nada. Não, tudo bem. Não tá tudo bem. Mas vamos lá. Esse vídeo tem um easter egg, uma curiosidade guardada nele. No fim eu vou revelar, não é nada demais. Mas é bem simbólico sobre a temporada do Santos. Eu vou falar os 10 jogos, explicar minhas razões para que eles entrem nesta lista. E ao fim de tudo, vou explicar qual é esta curiosidade. Então vamos começar com o 10º lugar, o jogo que abriu a temporada do Santos. E eu acho que muito por isso ele aparece aqui. Botafogo de Ribeirão Preto 0, Santos 1 lá em Ribeirão Preto, gol do Otero, um golaço inclusive, eu estava lá e se você assistiu pela Cazé TV, você ouviu a torcida do Santos berrar muito, muito alto no seu primeiro gol após o rebaixamento. Esse vídeo é bem legal, vale a pena você pegar lá na Cazé TV, é um grito muito grande, eu não sei se o microfone estava muito alto, se a torcida realmente pirou naquele momento, mas Noronha, você estava na torcida, eu estava pirado também, não lembro se o grito foi tão alto assim ou se deram aquela alterada na edição, mas vibramos muito, eu choro no vídeo pós-jogo, é uma doideira. Aliás, naquele vídeo pós-jogo eu falo que a gente ia voltar. Voltamos, pelo menos isso. E eu acho que esse entra no top 10 também muito pelo simbolismo, né? É o primeiro jogo após o rebaixamento, é o primeiro jogo da gente junto, na arquibancada, após aquele sofrimento de 6 de dezembro do ano passado. Sair com uma vitória, com o nosso setor de visitantes abarrotado de torcedores, foi bem legal, eu estava lá, deu certo aquela viagem. 9º lugar, Santos 2, Guarani 0, na primeira fase do Paulista. Para você ver que não é um top 10 assim vibrante, emocionante, é um jogo de primeira fase, que o Santos vence até com alguma tranquilidade, é um jogo em que o Rainer entra no lugar do Kevson, que tinha entrado no segundo tempo, se machuca infelizmente, claro, o Rainer entra razoavelmente bem, a gente começa a achar que o Rainer tinha alguma coisa, não tinha. O Guilherme joga bem, salvo engano, ele fez os 2 gols, né? O Morelos dá assistência pro Guilherme, enfim. O Guilherme, se eu não me engano, é o lance do pênalti, ou ele faz um gol cara a cara com o goleiro, ainda não tinha todo o drama do Guilherme perder gol cara a cara. Foi um jogo decente, eu vi esse jogo na beira do campo, até pela Cazé TV. Foi uma atuação bem digna do Santos, mas também, assim, não valeu muita coisa. Mesmo do Guarani, legal, o Guarani que no fim das contas era bem fraco, tanto que foi a lanterna da Série B. Não à toa, essa lista tem 2 jogos contra o Guarani. E o 8º lugar é contra o Guarani. Agora pela Série B mesmo. É claro, o jogo em casa que a gente venceu 4-1 bem no comecinho. Ainda não tinha nem a volta do público. Se você esqueceu, a gente começa a Série B sem torcida na arquibancada. É um 4-1. Também o Morelos faz gols nesse jogo. Olha o Morelos aí, volta? Não, tô brincando. E o Santos goleia o Guarani. Foi a primeira goleada da gente na Série B. Quando ainda tínhamos alguma esperança de que seria fácil, seria tranquilo. Não foi, mas foi uma vitória em específico ali bem fácil. Outras vitórias fáceis ocorreram no começo, contra o próprio Paysandu em casa, por exemplo. Mas eu acho que contra o Guarani o Santos jogou um pouco mais. Foi mais fácil por causa do futebol do Santos. Mas de novo, o Guarani era muito fraco, tanto que caiu para a Série C. 7º lugar, a gente continua na Vila Belmiro, mas continua contra o adversário de Campinas. Santos 3, Ponte Preta 1. Se você não lembrava, sim, a gente venceu a Ponte Preta na Vila esse ano. É que, claro, a memória que fica é do 2-2 na Série B, com o Rodrigo Ferreira escorregando, o Alex falhando, enfim, aquele horror todo. Mas, porém, contudo, todavia, na primeira fase do Paulista, de novo, na primeira fase do Paulista aparecendo, o Santos ganhou de 3-1, obrigado, confirma aqui no meu papelzinho, no meu caderninho,
E foi um amasso, o Santos trucida a Ponte, podia ter feito muito mais, toma um gol de pênalti bem bobo, o Santos não tinha tomado gol na Vila ainda no ano, se eu não me engano. Enfim, talvez tenha sido o primeiro gol que o Santos sofreu no ano, inclusive, não lembro agora. Mas foi assim, um amasso sobre a Ponte Preta, que também caiu para a Série C, então explica muito porque foi um amasso. Mas se a gente pensar que na Série B a gente sequer ganhou da Ponte em casa, ganhou fora, pelo menos aquela atuação foi um amasso. Sexto lugar, mais um jogo de Série B, até porque não tem muito para onde fugir, né? Tem Série B e tem Paulista. 4-0 no Coritiba, também em Vila Belmiro. Eu não fui nesse jogo, 17ª rodada da Série B. Foi muito fácil, o Santos amassou o Coritiba, assim, foi um jogo para dar esperança de que o time tinha acordado, já é pós, né, aquela sequência de derrotas e tal. Então a gente tinha uma esperança, ok, vamos ver se agora vai, brilharam contra o Coritiba. Não foi, né, mas o Santos jogou bem aquele dia e não é o único 4-0 que vai aparecer neste vídeo. Lembrando, agora que foram os 5 primeiros jogos do Top 10, que tem um easter egg aí, já dizem, uma curiosidade escondida neste vídeo. Um jogo é bem diferente dos outros. Já dando a dica, não é a final do Paulista, porque você pode falar, é a final do Paulista, porque é uma final. De fato, é uma final, tá na lista, daqui a pouco vai aparecer, mas não é isso que eu tô falando. Quero ver quem adivinha, Claro, vale a pena brincar, no fim eu dou a resposta. Quinto lugar, entrando nos 5 melhores jogos do Santos no ano. Santos 1, Corinthians 0, também primeira fase do Paulista. O Santos basicamente jogou, tirando o Palmeiras na final, clássico só na primeira fase. E como vencemos os clássicos, olha só que coisa, é importante que eles apareçam. 1-0, gol do Schmidt, a gente ainda estava bastante empolgado com alguns dos reforços da temporada. O Schmidt, inclusive, esse jogo o Neymar está na Vila e elogia bastante o Schmidt. O Santos não perdeu para o Corinthians. Tem o Gil, se eu não me engano, dando uma bela finta no Garro. É no Garro, não é? Agora deu branco aqui, veio o lance, mas deu branco no jogador, mas acho que é. O era até a estreia dele. Enfim, o Santos joga bem, não toma sustos contra o Corinthians e ganha um dos clássicos. E aí, quarto lugar, tem um outro clássico, porém esse fora de casa, por isso que eu coloquei acima, é basicamente por isso. Você pode até inverter a ordem aí, caso esteja concordando comigo. Mas é contra o São Paulo, né? 1-0 no Morumbi. Gol dele, Morelos. Fala dele. O homem estava em todos... Não estava, não. Mas, enfim. Morelos é difícil. 1-0 gol dele, gol de pênalti. O Santos vai, joga um clássico fora de casa e vence. E assim, como contra o Palmeiras não rolou vencer fora de casa, pelo menos na nossa outra única oportunidade, que foi contra o São Paulo fora, o Santos venceu. Então eu estava lá, foi bem legal. E com emoção. Foi a nossa única oportunidade conquistada, né? De novo. Contra o Palmeiras não rolou, de calar a torcida rival. Não tem torcida visitante, eu estava na área de imprensa, né? Mas a torcida, pelo menos, foi silenciada com o gol do Morelos. Top 3, pódio, terceiro lugar, para você ver que o nível desse ano foi baixíssimo. É um 4-0, na sexta rodada da Série B, o Santos goleou o Brusque. É o Brusque, que também foi rebaixado. Os nossos jogos bons foram contra os rebaixados, mas teve vários clássicos aqui. Enfim, 4-0 no Brusque, aquele jogo de 11 da manhã. O Santos passeou contra o Brusque. Nesse jogo, de fato, a gente ficou muito esperançoso que o time ia embalar, ia começar a jogar muita bola, porque jogou muita bola nesse dia. Assim, não deu chance pro Brusque. Deu até para brincar no final. Entraram Morelos, Patrick, sei lá mais quem que entrou no final, que também não faz muita diferença. E o Santos goleou. O Patati jogou bem, a melhor partida dele com a camisa do Santos, com alguma tranquilidade, mas parou por aí, né? Segundo lugar, medalha de prata. Já tinha falado que esse jogo ia aparecer e apareceu. Pra mim, eu acho que muita gente vai achar que é o melhor jogo, mas pra mim foi o segundo. Santos 1, Palmeiras 0, gol de Otério, partida de ida da final do Paulista. Santos jogou muito bem contra o Palmeiras. Esse deu esperança mesmo de que a gente tinha chance de ser campeão. Tinha, né? É que muita gente estragou muita coisa no segundo jogo. Mas nessa partida o Palmeiras teve poucas chances, teve uma outra assim perigosa, inclusive, mas teve poucas. O Santos jogou melhor, mereceu a vitória. Há quanto tempo a gente não merecia a vitória jogando melhor? Pode até falar, pô, mas ano passado no Brasileiro a gente ganhou do Palmeiras, né, lá em Barueri. E não é que não mereceu, mas jogou na retranca. Tem análise tática aqui, eu não esqueço desse jogo. Era tipo, dar a casquinha, sai um gol assim, lá o gol do Marcos Leonardo e tal. Mas nessa partida de ida contra o Palmeiras, o Santos jogou bola. O Santos jogou bola e mereceu vencer. Foi só 1-0, uma pena. Acabou ajudando o Palmeiras a virar na decisão. Então, obviamente, esse jogo não será o vencedor, mas também foi contra um time de primeira divisão e também foi num mata-mata. Estou falando da semifinal contra o Bragantino lá em Itaquera. Santos 3, Red Bull Bragantino 1. Para mim, o melhor jogo do Santos no ano. Acho que jogou ainda mais bola do que contra o Palmeiras. O Santos tinha perdido para o Bragantino recentemente, tinha perdido na primeira fase, nas rodadas finais. Foi um jogo fora da Vila, muita gente achou, será? Sem a Vila Belmiro vai dar.
Será que a torcida vai comprar a ideia de ir para Itaquera? E comprou, lotamos o estádio, o Santos jogou bem, o Santos amassou o Bragantino, abriu o placar logo cedo, não deu chance para o Bragantino. Para mim, a melhor atuação do Santos na temporada. Antes de dar a resposta da curiosidade escondida no vídeo, mas que diz muito sobre o nosso ano, manda sua lista, faz o seu top 10, top 5, pelo menos o pódio aí nos comentários. Diga se concordou, se discordou. Se eu esqueci de algum jogo, posso ter olhado a lista e falado, esse não, mas na verdade, sim. Manda aí pra gente. Vou dar uns segundinhos para você pensar. Vou até ver aqui o que eu posso fazer. Olha essa foto minha no vestiário da Bombonera em 2018. Olha que coisa incrível. Tem o Benedetto, o Pavon, o Nandes. Eu sentei no vestiário do armário, né, do Nandes. O Mauro, não sei quem é. E o Átila, que é aquele que jogou no Cruzeiro. Ele usava um outro sobrenome aqui. Dito isso, qual é a resposta da pegadinha? Será que você já sacou? Pegadinha não. A curiosidade, o easter egg, é que o jogo 4 para o Santos, 0 para o Coritiba, é o único destes 10 que foi no segundo semestre. E olha só, foi ainda em julho. Todos os outros 9 jogos foram no primeiro semestre. E por que isso é uma curiosidade que eu achei interessante de trazer para vocês? Porque mostra como o nosso segundo semestre foi horroroso.